tentei procurar outro texto, tentei procurar outra mensagem, tentei procurar outro sermão, mas não foi nada daquilo que que estava buscando. O Espírito Santo colocou uma mensagem no meu coração e eu queria compartilhar isto com a igreja em rápidas palavras. Quero resumir aqui porque não temos muito tempo. Por isso eu quero convidar você a abrir a tua Bíblia. Abra a tua Bíblia, por favor, no segundo livro dos Crônicas. Segundo livro dos Crônicas, capítulo de número 34. Glória a Deus, fico feliz de ver os irmãos, amigos, né? Que festa bonita, né? Todos estão de parabéns, viu? Irmã Adriana, todos os irmãos, né? Que estiveram preparando esta festa, muito bonito. É assim mesmo. Deus abençoe os irmãos por honrarem o vosso pastor. Amém? Segundo livro dos Crônicas, capítulo 34. Vamos ler 9 versículos. Amém? Vamos ler rapidamente. Eu vou esperar aqui uns 5 segundos para que você possa encontrar. Logo em seguida vamos estar lendo, iniciando a nossa leitura. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Isso, coloque-se de pé em reverência à palavra do Senhor. Vamos ler a palavra do Senhor que diz assim: tinha Josias 8 anos quando começou a reinar, e 31 anos reinou em Jerusalém, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou nos caminhos de Davi seu pai, sem se desviar deles, nem para a direita, nem para a esquerda. Porque no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi seu pai. E no 12º ano começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos altos e dos bosques e das imagens de escultura e de fundição. E derribaram perante ele os altares de Balaíns ou de Baalins, e cortou as imagens do sol que estavam acima deles, e os bosques e as imagens de escultura e de fundição, quebrou e reduziu a pó, e o aspergiu sobre as sepulturas dos que lhes tinham sacrificado. Versículo 5: e os ossos dos sacerdotes queimou sobre os seus altares, e purificou a Judá e a Jerusalém. O mesmo fez nas cidades de Manassés, de Efraim e de Simeão, e ainda até Naftali, em seus lugares assolados ao redor. E tendo derribado os altares e os bosques e as imagens de escultura, até reduzi-los a pó, e tendo cortado todas as imagens do sol em toda a terra de Israel, então voltou para Jerusalém. E no ano 18º do seu reinado, havendo já purificado a terra e a casa, enviou a Safã, filho de Azalias, e a Maséias, maioral da cidade, e a Joá, filho de Joacás, registrador, para repararem a casa do Senhor, seu Deus. Capítulo 35, versículo 1, último versículo a ser lido. Então Josias celebrou a Páscoa ao Senhor em Jerusalém, e mataram o cordeiro da Páscoa no 14º dia do mês primeiro. Você pode dizer amém? Amém. Podemos assentar em nome do Senhor Jesus? Glória a Deus. Meus amados irmãos, quero resumir aqui, ok? Em poucos minutos, para deixar a mensagem que o Senhor colocou no meu coração. Vocês sabem que depois que Salomão morreu, Salomão, filho de Davi, morreu, o reino se divide: reino de Israel, reino norte, reino de Judá, reino sul. Vocês sabem disso, sobre a divisão dos reinos. Em poucas palavras, só para vocês entenderem, no reino sul houve pelo menos 20 reis que governaram e reinaram a nação de Judá, capital Jerusalém. Um certo historiador, quando ele falou acerca dos 20 reis que reinaram depois do reino dividido, um certo historiador disse que a maioria dos reis não prestaram. Eram reis que faziam abominações aos olhos do Senhor. Eram reis que não faziam nada correto, nada reto, faziam tudo errado. Eram reis que, em vez de levarem o povo a Deus, levavam o povo longe de Deus. Um exemplo disso está Manassés, um dos piores reis, que quando você lê a Bíblia, segundo Reis capítulo 21, você vê a história de Manassés. Manassés foi um rei perverso, foi um rei sangrento ou sanguinário. Foi um rei que diz a Bíblia que ele despertou a ira e o furor do Senhor devido à sua idolatria. Quando você lê a Bíblia, você vai ver que Manassés, quando ele assume o reino durante 55 anos, diz a Bíblia que ele levanta altos,
ele constrói bosques, ele constrói altares aos Baalins, ao Deus Baal. Você sabe que o Deus Baal era o Deus da tempestade, era o Deus que, de acordo com os pensamentos dos judeus, daquela época dos cananeus, era o Deus que mandava a chuva para a terra. Diz a Bíblia que quando Manassés assumiu o trono, Manassés foi tão cruel, tão apóstata, tão idólatra, que ele se encurvava, não perante de Deus Jeová, mas diz a Bíblia que Manassés se encurvava perante outros deuses, Baal, Asterote, Aserá, Moloque, Malcom, há muitos outros deuses que não eram Deus verdadeiro. Diz a Bíblia que Manassés foi tão perverso, tão perverso, tão perverso, que até o seu próprio filho fez passar pelo fogo. Todos nós sabemos que era o ritual dedicado a Moloque. Manassés já não acreditava mais em Deus. E Manassés foi, digamos, o protagonista de uma decadência espiritual terrível na nação de Judá. Manassés, como rei, como representante do próprio Deus da terra, para ajudar o povo a servir a Deus, foi um rei que levou o povo a ficar mais distante, mais longe da presença do Senhor. Tanto é assim que a maldição de Deuteronômio capítulo 27, aquela maldição que foi proferida no Monte Ebal, foi recaída sobre Manassés, e a partir daí você vê no texto, o próprio Deus promete trazer ira e castigo para a nação de Judá. Mas, meus amados irmãos, deixa eu resumir aqui. Depois de Manassés veio o seu próprio filho, Amon. Amon, diz a Bíblia, que teve um período de reinado curto. Ele reinou apenas 2 anos. Também não fez nada que prestasse aos olhos do Senhor. Em vez de levar o povo para Deus, ele levou o povo fora, longe de Deus. E diz a Bíblia que com 2 anos de reinado ele morre, não é? Pessoas que matam, suicidam, não é? Matam Amon através dos próprios servos. Diz a Bíblia que Amon também não fez nada, mas depois que Amon morre, vem o seu próprio filho, o seu último filho, digamos assim, chamado Josias. Meus amados irmãos, quando eu leio a vida de Josias, eu leio sobre o reinado de Josias, nós vemos claramente que Josias começou a reinar apenas com 8 anos. Nós sabemos, meus amados irmãos, que uma criança, de acordo com a psicologia, ela é formada, o seu caráter é formado até os 7 anos. E grande parte das influências que uma criança recebe no seu caráter é pelo aquilo que os pais lhe passam, aquilo que os pais lhe dizem. Quando nós falamos de Josias, nós éramos para estar falando sobre um rei também perverso, um rei também que aprendeu tudo errado com o seu pai. Mas eu glorifico a Deus pela vida de Josias, porque Josias não foi assim como o seu pai, não foi assim como o seu avô Manassés. Josias, com 8 anos, diz a Bíblia, ele reinou, e com 16 anos, diz a palavra do Senhor, ele começou a buscar o Deus de Davi, seu pai. Meus amados, eu aprendo algumas lições aqui. Uma das lições que eu aprendo aqui é que não existe justificativa para servir a Deus. Ouça bem o que eu vou lhe dizer agora. Quando nós estamos na igreja, muitas vezes nós nos deparamos com crentes, com cristãos dizendo assim: ó pastor, eu não consigo ser crente porque meu pai está nas drogas, a minha mãe está na prostituição, eu não consigo ser crente, é muito difícil ser crente, porque eu estou sozinho na minha casa, não há ninguém que me apoie na igreja, não há ninguém que me apoie no evangelho. Mas, meus irmãos, Josias, ele não tinha ninguém para servir a Deus, mesmo assim ele determinou servir a Deus. Ele não tinha ninguém, não tinha nenhum apoio, não tinha nada que favorecesse para que ele servisse a Deus, mas mesmo assim diz a Bíblia que ele determinou no seu coração buscar o Deus de Davi, seu pai. É possível sim, amados irmãos, buscar a Deus apesar das circunstâncias. É possível sim, meus amados irmãos, buscar a Deus apesar de nós termos famílias, apesar de todos não servirem a Deus. É possível você servir a Deus sim. É possível você ir para frente. É possível você determinar que você deseja servir o Deus, aleluia, o Deus de Israel, o Deus que está aqui no nosso meio. Amém. Quando eu vejo na Bíblia Sagrada Timóteo, você sabe muito bem disso. Timóteo era filho de judia e de filho de grego, pai grego e mãe judia. A mãe era evangélica, mas de acordo com os historiadores, o pai não era evangélico. Mesmo assim,
assim Timóteo foi um grande pastor. Por isso, meus amados irmãos, eu quero lhe dizer, não importa se a tua família não é crente, não busca Deus, não importa se a idolatria, não importa se o catolicismo impera na tua casa, busque a Deus você, interceda você, dobre os joelhos você, não tenha medo, porque Deus será contigo. Glória a Deus. Meus amados irmãos, veja que com 16 anos Josias decide buscar a Deus, e com 20 anos Josias decide quebrar os paradigmas da nação. Você sabe muito bem disso, que Josias foi o protagonista do avivamento da nação de Judá. Enquanto que o seu avô levou o povo à idolatria, o seu pai também levou o povo à idolatria, Josias decidiu levar o povo aos pés do Senhor. Meus amados, esta palavra o Senhor colocou em meu coração, porque Deus está despertando Josias em nossos dias. Deus está despertando pessoas nos nossos dias que não se importem com aquilo que o pai, com a mãe, com o bisavô, com o avô, com o tio, com a tia falam. Eles querem servir a Deus e querem marcar a diferença nesta geração. Meus amados, Josias, ele decidiu com 20 anos fazer 3 coisas para chegar um avivamento na sua terra, na sua nação. A primeira coisa, estou sendo muito breve, a primeira coisa que Josias fez foi purificar a nação da idolatria. Repita comigo: purificar a nação da idolatria. Irmão, primeira coisa que Josias fez para mudar a história da sua nação, para atrair a presença de Deus na sua vida, foi derrubar os altares de Baal, derrubar tudo aquilo que não era de Deus. Não é possível, meus amados irmãos, nós servirmos a Deus sendo que ainda, se estiver ainda algum altar de Baal na nossa casa, na nossa vida, na nossa família. Josias, eu gosto de Josias porque Josias tem uma sensibilidade espiritual. Ele fez um mapeamento espiritual, pastor Samuel, e ele sabia que não adiantaria de nada chamar a presença de Deus enquanto os altares de Baal estivessem construídos, estivessem montados. E a primeira coisa que Josias fez foi destruir os altares que não eram de Deus. Antes de mais nada, meus amados irmãos, destruir tudo aquilo que não era de Deus. Diz a Bíblia que Josias mandou derrubar tudo, até o pó. Ele derrubou todos os altares, reduziu a pó. Sabe por que ele reduziu a pó? É para que nunca mais esses altares tivessem hipótese ou chance de serem reconstruídos. E isto para nós também, irmão, serve como princípio para nós. Eu sei que nós estamos acabando um ano, nós estamos acabando o ano de 2015, um ano se finda e o outro ano começa. Ano de 2016 está por chegar, estamos na véspera, depois da manhã já estamos no ano novo. Eu sei que você já determinou em seu coração ter um ano 2016 abençoado, não é isso? Você já determinou ter um ano 2016 diferente? Quantas vezes nós falamos isso, né? Sempre na virada do ano, a gente fala assim: Senhor, eu quero que o ano que vem seja diferente, eu quero fazer a diferença, eu quero orar a Ti, eu quero graça, eu quero unção, eu quero que o Senhor me ensine a pregar, a cantar, a evangelizar, e a gente pede um tanto de coisa, mas nesta noite Deus me trouxe aqui para dizer para você, dizer para toda a igreja, que para um ano de 2016, para que haja diferença e que possamos recolher um grande avivamento em 2016, primeira coisa que eu aprendo com Josias: derrube os altares que não são de Deus na tua vida. É preciso, irmãos, é preciso. Muitas vezes nós oramos, mas às vezes, irmãos, Deus não quer que nós oremos muito, Deus quer que nós tomemos atitude. É isso que muitas vezes Deus deseja de nós. Às vezes oramos, mas nós nunca mudamos. Nós nunca fazemos nada. E às vezes Deus deixa de nos abençoar porque nós não mudamos. O que Deus deseja para nós no ano de 2016 é que haja atitude por tua parte e por minha parte, e por parte de todos que estão aqui. Primeira coisa, pastor Davi, o que é que eu tenho que fazer? Primeira coisa, quer avivamento? Quer ter sucesso? Quer ter uma vida abençoada no ano que vem? Então, primeira coisa, hein? Aprenda com Josias: derrube os altares que não são de Deus. Irmão, tem altar que não é de Deus que está atrapalhando a tua vida. Não adianta nada você ter um altar de Deus e ter um altar de Baal. Não dá como, não adianta. Você não pode adorar dois deuses. O próprio Jesus disse que nós não podemos servir a dois senhores, ou havemos de amar a um ou odiar a outro.
ou havemos de se dedicar a um e desprezar o outro. Não há como. O segredo para um grande avivamento, para a tua vida espiritual, para que ela possa crescer neste próximo ano, é você, primeiramente, derrube tudo aquilo que é impedimento aos olhos do Senhor. O que é que te impede, irmão, de você servir a Deus para o ano de 2016? Qual é o altar que ainda está construído na tua vida, que te impede de você ter comunhão com Deus? Todos os altares que não são de Deus, derruba ele. Deixa só o altar de Deus em pé, irmão. E eu acho interessante aqui, pastor Samuel, é que primeiro Josias, ele derrubou os altares de Jerusalém, de Judá, para depois ele derrubar os altares das outras tribos. Sabe o que significa isso? Começa na nossa casa primeiro. Eu, no ano de 2016, eu preciso derrubar os altares que me impedem de servir a Deus, primeiro na minha casa. Você precisa primeiro olhar lá na tua casa e ver se tem alguma coisa que está impedindo de você servir a Deus. Se você encontrar alguma coisa, irmão, derruba, tira, queima, joga fora e deixa só o altar de Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado na tua vida. Segunda coisa que Josias fez, estou resumindo, já acabou meu tempo, pastor, mais 5 minutos, prometo. Segunda coisa que Josias fez, ele reparou o templo. Diz a Bíblia que depois que ele derrubou todos os altares, ele chama ali os oficiais, os construtores, os pedreiros, e ele manda reparar o templo. O templo, meus amados irmãos, estava com fendas, com rachaduras. E Josias sabia que Deus não aceita qualquer coisa. Josias sabia que para um verdadeiro culto, uma verdadeira adoração, era preciso um templo estar intacto, um templo bem construído. Era preciso um templo sem brechas, sem rachaduras. Josias sabia que enquanto tivessem brechas, rachaduras no templo, bichos iriam entrar por lá, baratas, escorpiões, qualquer bicho, ia causar ruína, confusão. Josias teve discernimento espiritual, ele mandou fechar todas as brechas. E é interessante, presta atenção no texto, que foi através dessa decisão de Josias, é que o livro da lei foi achado dentro do templo. Meus amados irmãos, Deus nesta noite, Ele quer ter um tete-a-tete conosco. Com essa humilde palavra, Deus quer falar com você. Prepare-se para o ano de 2016. Mas, primeiro, você precisa derrubar os altares que não são de Deus. Segundo, reconstrua ou feche as brechas da tua vida. Quando a Bíblia fala de templo, o Novo Testamento fala de mim e de você. Nós somos o templo do Espírito Santo. Quantas vezes nós passamos anos e após anos com brechas no nosso coração, brechas, feridas que estão abertas e que elas nunca se fecham, nunca saram, nunca curam. O que o Espírito Santo deseja falar conosco é que você, para o ano que vem, você precisa buscar o Espírito Santo de Deus para que Ele feche todas as brechas, todo impedimento da tua vida. Sabe por que muitas vezes a gente chega na igreja e não queremos mais ler a Bíblia, não temos mais vontade de buscar ao Senhor? Estamos na igreja, estamos igual o irmão do filho pródigo. Estamos na igreja, estamos com o pai, mas somos rebeldes, não sentimos prazer de ler a palavra do Senhor, prazer de ajudar o pastor, prazer de orar pelo pastor, prazer de estar uns com os outros. Sabe por quê? Porque existem brechas na nossa vida. Existem fendas que estão abertas no nosso coração. E o que o Espírito Santo nesta noite Ele quer fechar estas brechas. À medida que você mexer ou deixar que o Espírito Santo mexa nestas brechas e feche estas brechas do teu coração, você vai começar a ter prazer na palavra de Deus. Você vai começar a se alimentar da palavra do Senhor. Você vai começar a sentir a presença do Senhor. Meus amados irmãos, depois que Josias decidiu reparar o templo, houve uma revolução dentro do templo. Foi achado o livro da lei. Josias, quando o escrivão Safã leu para Josias, diz a Bíblia que ele rasgou suas vestes, se humilhou aos pés do Senhor, fez concerto com todo o povo diante de Deus. Meus amados, é isso que acontece quando nós fechamos as fendas da nossa vida.
Quando você fecha a fenda da tua vida, o prazer pela palavra, o prazer pelo amor, por estar junto, pela união, pela reconciliação, pelo perdão, que muitas vezes falta dentro das nossas igrejas, perdão, liberar perdão, tudo isso acontece. Nesta noite, deixe Deus fechar as brechas do teu coração. Feche os teus olhos por um momento, feche os teus olhos, já estou terminando. Deus quer sarar as feridas que estão aqui, que estão sangrando o teu coração. Eu sei que são muitas decepções, muitos traumas, eu sei que há muitos complexos. Talvez uma palavra mal proferida ofendeu você, e você até agora você não falou nada, você está calado, aparentemente parece que está tudo bem, mas o Espírito Santo visita o teu coração nesta noite, e Ele sabe aquilo que você está passando. O Espírito Santo neste momento, sinta a presença dEle aí. Ele vai passar um óleo, bálsamo, refrigério. Você vai sair daqui curado, você vai sair daqui cheio do poder do Espírito Santo de Deus. Oh, glória a Deus. Sou pastor, não tem como resumir. Peço perdão. Terceira coisa que Josias fez para que avivamento chegasse na sua terra foi celebrar a Páscoa. Vocês sabem que Páscoa é o ritual lá em Êxodo capítulo 12. Foi quando o povo de Israel foi liberado do Egito. Eles tinham que matar um cordeiro de um ano. Um cordeiro tinha que ser perfeito. Eles tinham que assar esse cordeiro no forno. Depois a família toda em volta do cordeiro tinham que comer esse cordeiro, enquanto que o anjo destruidor passava por cima. Irmãos, Páscoa, a Páscoa é Jesus. O próprio Paulo disse que Jesus é a nossa Páscoa. Ele é nosso cordeiro pascual. Ele morreu para que nós tivéssemos vida. Sabe o que é que nós aprendemos aqui com Josias para que haja avivamento? Celebre Jesus. Jesus deve estar no centro da tua vida, na tua família. Celebre Cristo, aquele que morreu, mas não está morto. Ele morreu, mas ressuscitou e está vivo de pé no meio da sua igreja. Jesus é aquele que está no meio dos 7 castiçais de ouro. Jesus é aquele que está no meio do seu povo, no meio da sua igreja. É aquele que conhece os corações, é aquele que conhece as tuas obras. Por isso, meus amados irmãos, um avivamento, para que um ano de 2016 seja abençoado, é preciso primeiro derrubar aquilo que não é de Deus. Segundo, fechar as brechas do templo que é você. E terceiro, celebrar a Cristo. Coloque-se de pé. Eu quero pedir toda a igreja, com a permissão do pastor, coloque a sua mão no seu coração assim. Oh, irmão, me perdoe pelas palavras rápidas, mas foi assim. Deus deseja te usar neste próximo ano. Você não está aqui por casualidade. Você está aqui para apoiar o teu pastor, mas ao mesmo tempo você está aqui para ser usado por Deus. Deus quer fazer de você uma ferramenta, um instrumento, uma bomba atômica para este mundo. Deus quer que você seja sal e luz nesta terra. E para que o sal seja construído, seja feito, o sal tem que estar debaixo da água. Há um processo para o sal ser formado. Irmão, às vezes nós queremos sair para as ruas prontos, queremos ser pregadores itinerantes, queremos ser perfeitos, queremos fazer sucesso, fama, mas não é assim, não. Tem que começar de baixo, tem que começar com oração, tem que pagar preço. E Deus quer usar a tua vida, meu amado irmão. Deus te escolheu nesta noite para que você seja um Josias. Deus te escolheu para você revolucionar a tua geração. Não importa se o teu pai não fez, se o teu avô não fez, não importa se os teus amigos não querem fazer, você vai fazer em nome de Jesus. Você vai ser protagonista de um grande avivamento para esta terra, para a Alverca, para esta igreja. Se depender de você, você vai ser um vaso escolhido nas mãos de Deus. Você vai ser aprovado. Neste ano que vem você vai orar mais, você vai jejuar mais, você vai se humilhar mais na presença de Deus. Se depender de você, você vai ser uma bênção para o teu pastor, você vai
ser uma bênção para os teus irmãos, você vai ser uma bênção para esta igreja. Se depender de você, o Espírito Santo vai agir através da tua vida. Aonde você colocar as tuas mãos, as pessoas, os enfermos serão curados, paralíticos levantarão, os cegos enxergarão, os surdos ouvirão. O nome do Senhor vai ser glorificado nesta terra. Se depender de você, quantos querem? Quantos querem? Quantos querem? Quantos querem? Levanta a sua mão assim e comece a exaltar o nome do Senhor. Chama na sua barracica na xantaramahacica nesse. Turimanai a chedi sica na sucobenai. Turinesi mamai show kenis denayama kenais tu kenas. É possível, é possível, é possível. Mesmo que todos não queiram, você é Josias, você pode, você quer, você vai fazer. Olha Deus tratando aí, olha o Espírito Santo tratando aí nos corações. Fecha, Senhor, as brechas. Fecha, Senhor, as fendas. Simanai kenas. Oh, glória, em nome de Jesus Cristo, eu oro pela igreja do Senhor nesta terra. Oh Deus, nós queremos fazer a diferença como Josias fez. Nós não queremos nos conformar com o presente século. Nós queremos fazer a diferença. Aleluia. Tudo aquilo que está na minha casa que me impede de servir ao Senhor, eu prometo, Senhor, derrubar. Oh, Ramanesi cantana machene que se managasuki manai. Aleluia. Irmãos, o Espírito Santo está passeando em nosso meio. Ele está passeando, ele está passeando, ele está aí perto de você. Tu manai que narasi canashamas. Dá liberdade agora. Dá liberdade agora. Dá liberdade agora. Templo do Espírito Santo, dá liberdade. Da liberdade, seja curado aí no teu coração, aquela ferida que estava sangrando, que estava machucando, por muito tempo estava no teu coração, só você e Deus sabia. O Espírito Santo te cura hoje. O Espírito Santo sara as feridas. O Espírito Santo quebranta os corações e faz de você um vencedor. Faz de você alguém que triunfa e vai triunfar nesta terra. Não seja como Amon, não seja como Manassés, seja como Josias nesta nossa geração. Glória a Deus, aleluia. Deus se faz presente neste lugar, aleluia. Adore ao Senhor. Aleluia, adore ao Senhor, aleluia. Adore ao Senhor, aleluia. Adore a Deus, adore a Deus. Adore ao Senhor, que está presente aqui em nosso meio. Derrube os altares. E celebra o Senhor. Na presença do Senhor. E é bom abrir o nosso coração para deixar que a palavra caia
como boa semente, venha ser regada e regada e regada e possa crescer dentro do nosso coração. Graças a Deus. Vamos aplaudir o Senhor pela presença dele em nosso meio. Coisas maravilhosas. Uma palavra tão rápida, não é? E o que Deus faz. Eu preciso aprender a gerir mais o tempo. Porque é muito importante. A palavra do Senhor, ela é mais importante. Tudo que acontece num culto é importante, mas a palavra, ela é mais importante. Eu vou aprender, tá, pastor? Eu chego lá. Amém. Pode se sentar, irmãos.